Olá, sejam muito bem-vindos ao terceiro Fórum de Jornalismo Regional e Comunitário, a quem desde já eu agradeço pelo convite para mediar esse bate-papo, que tem como tema o novo jornalismo local. A gente vai conversar sobre como a mudança no consumo e na produção de conteúdo tem fortalecido as comunidades. Antes de tudo, quero me apresentar. Eu sou Luiz Nascimento, jornalista, trabalho na rádio CBN, sou coordenador de afiliadas, a CBN que tem a maior rede de rádios all news do Brasil, portanto tem um trabalho ligado também com o jornalismo regional. Mas tenho aqui ao meu lado, para esse bate-papo, duas pessoas muito experientes, com anos de trabalho ligado ao jornalismo regional, ao jornalismo comunitário, jornalismo local. Então quero já apresentar esses meus dois parceiros aqui de conversa. Primeiro, Luciane Viegas, que é diretora executiva de jornalismo da IPTV, que é afiliada da TV Globo, tem emissoras aí no interior de São Paulo, no sul de Minas Gerais. Luciane, obrigado por aceitar o convite e seja bem-vindo aí ao nosso bate-papo. Nascimento, boa tarde para todo mundo, para o Samir também, que vai estar com a gente aqui daqui a pouquinho. É um prazer estar aqui com vocês, eu acho que esse é um assunto sempre muito atual e sempre em movimento também, né? Obrigada pelo convite. E, como a Luciane antecipou, temos também o Samir Tradi, que é diretor do Grupo SP de Comunicação, do jornal SP Norte, da TV SP Norte Web, trabalho aí voltado à Zona Norte da cidade de São Paulo, também de muitos anos. Samir, seja bem-vindo, obrigado por aceitar participar desse bate-papo com a gente. Boa tarde, Luiz Nascimento, boa tarde, Luciane, boa tarde a todos que nos assistem, né, nesse assunto que é tão importante. Quero agradecer o convite em participar desse fórum, que sem dúvida alguma, isso agrega muito para a nossa profissão, para os nossos veículos de comunicação. E agradecer a toda a equipe aí pelo trabalho. Obrigado. Para a gente iniciar essa conversa, né, acho que já logo no começo já deu para dar uma pitada ali, né, as grandes mudanças que a gente teve, tanto na produção quanto no consumo, né, de informações. E a Luciane falou uma coisa que é muito real na nossa área: as mudanças são constantes, né, a gente tem sempre que se reinventar e sempre que se adaptar a essas mudanças. Queria começar então, Luciane, pedindo para você compartilhar um pouco com a gente quais são as principais mudanças que você notou aí nos últimos anos na produção jornalística do jornalismo regional? Nascimento, eu acho que assim, eu estou nessa profissão aqui, na IPTV especificamente, há 23 anos, com um jornalismo basicamente local, né? São poucas coisas que nós temos de conteúdo em rede, é mais a produção local. E o que a gente percebe? A internet trouxe uma mudança radical nas nossas vidas na televisão. E mais ainda agora com as redes sociais e a força que as pessoas descobriram que tem em utilizar a comunicação para se expressar e buscar seus direitos. Então, assim, eu acho que a mudança mais radical que tem na nossa profissão, dentro da televisão, é justamente a força da internet, né? As pessoas passaram a serem produtoras de vídeos. Todos aqueles que estão no dia a dia em casa já sabem produzir o próprio vídeo, elas denunciam com mais facilidade e elas denunciam com uma força muito maior do que a televisão tinha antes. Porque antes, a gente recebia uma denúncia, por exemplo, de algum problema em algum bairro, você leva um tempo para que essa denúncia vire de fato uma informação para a TV, porque você manda a equipe 1 dia, 2 dias, 3 dias para flagrar, por exemplo, uma situação de alguém jogando lixo no lugar proibido. Sendo que a população ali do lado flagra isso com a maior facilidade, uma imagem espetacular para a TV, porque é no momento em que ela está acontecendo. Então, isso foi uma revolução nas nossas vidas, né? Hoje a gente chega a ter telejornal em que talvez 40% em dias normais, não estamos pegando aí um dia de chuva, por exemplo, 40% da produção, ela vem do telespectador. Isso é uma coisa fantástica, que a gente não via até algum tempo, né? O jornalismo local também tem muito dessa característica da prestação de serviço, né? Então, a reclamação do ouvinte, no meu caso lá na rádio, vocês, o espectador, ela chega muito mais rápido, né? Para você ir atrás das pautas. Queria saber também de você, Samir, no teu trabalho, que é um jornalismo local mesmo, focando em bairros, inclusive, né? Quais mudanças você sentiu nesses últimos anos? A Luciane colocou de forma correta, né, que o maior influenciador hoje da informação, sem dúvida alguma, é a internet, né? E com isso nós observamos aí ao longo desses anos, isso diariamente, a mudança, inclusive, do perfil
dos leitores, né? E também as exigências que nós percebemos hoje do conteúdo que eles querem ter acesso, né? Se a televisão da grandeza que é a EPTV, que é um grande canal de televisão nessas cidades de São Paulo e também no sul de Minas, imagina você o que causou para os jornais impressos regionais, né? O impacto foi muito grande, porque a dinâmica da informação ela tem que ser hoje imediata. E isso nem sempre é possível, ainda mais num jornal impresso, onde você tem que preparar todo o conteúdo, verificar a informação e ir em loco verificar as denúncias que chegam para nós, aguardar a resposta dos órgãos públicos sobre, um exemplo, uma praça mal cuidada, um buraco na rua, enfim, né? Então, tudo isso demanda tempo. E esse tempo prejudica exatamente nessa demanda que os nossos leitores têm. Tanto é que a pandemia ela nos forçou exatamente a tomar uma decisão. No meu caso, no caso da nossa empresa, que já tem praticamente 20 anos, eu já estou há mais de 25 anos na área jornalística. Pra você ter ideia, eu comecei no jornalismo quando era Pestap, né? Pestap é quando você monta as páginas e leva para a gráfica para tirar foto e imprimir o jornal. Hoje não, hoje é tudo muito mais rápido. Mas, enfim, isso dá a conotação, né, dessas mudanças que vêm ao longo desses anos. E o jornal, nós tomamos a decisão de parar o impresso e colocar todos os nossos esforços na internet, nas mídias sociais e agora, recentemente, numa TV web. E aí, Luciane, até nisso, né, que o Samir falou, o feedback, né, o retorno do espectador, do público, ele é imediato, né? Acho que uma preocupação que a gente podia não ter alguns anos atrás, porque você não ia ter aquela, não sei, o cara que ligasse lá para falar o que ele estava achando, do que está rolando no ar. As pessoas estão nas redes sociais, estão no WhatsApp, estão nos canais que vocês disponibilizam também, né? Então essa interação com o público cresceu muito, né? Não, ela é imediata, e uma outra coisa, Nascimento, que é impressionante, a gente até alguns anos, se dizer a coisa do telefone, né? Até alguns anos e poucos anos, tá? Eu diria talvez uns 5 anos, a gente tinha o telefone como principal contato com o telespectador. Não só para ele dar o feedback, mas também para ele nos repassar assuntos que ele achava interessante para a pauta, né? Para ele denunciar alguma situação. Hoje a gente não tem mais, o telefone não toca para isso praticamente na televisão, né? Nós que fazemos o contato utilizando muito mais celular, mas assim, hoje o público se comunica com a gente por WhatsApp, é impressionante, a gente recebe, em dias normais, a gente tem, vou pegar a realidade só de Campinas, tá? A gente tem uma média de umas 800 vídeos que a gente recebe de telespectador. E isso também é uma coisa que eu acho que vem mudando muito. Quando a gente começou com o sistema de WhatsApp, o que acontecia? Tinha ali muita corrente que a gente recebia, tinha foto pornográfica, tinha aquele monte de coisa, aquele lixo que a gente não usava. Hoje a gente já não tem isso mais. Hoje a gente tem assim, acho que mais de 90% do que a gente recebe é conteúdo de fato do telespectador, que já tem esse compromisso com a gente em denunciar alguma situação. E uma boa parte disso, uma boa parte, eu te digo, mais de 95%, as pessoas mandam assuntos comunitários, é aquilo que está na porta da casa dela, é o ônibus que ela pegou de manhã e que está lotado, e ela registra isso, manda para nós com a maior facilidade, e o conteúdo dela já é uma reportagem, né? Porque não há necessidade nem daquilo que a gente fazia antes. Às vezes a pessoa está tão acostumada hoje a lidar com a gente, que ela manda vídeo e ainda pergunta, vocês querem que grave assim? Quer que faça um pouco maior, um pouco menor? Porque elas já estão acostumadas a ter um conteúdo delas que vai ser reproduzido. Claro que às vezes a gente não dá um material inteiro delas, a gente pega um trecho, mas um trecho que o próprio telespectador está narrando. Isso é uma mudança muito grande na forma de fazer jornalismo, né? Então, eu acho que esse feedback, você dizer que hoje não é por telefone mais, a pessoa está mandando ali imediato na hora do jornal, e a gente mostra essa posição do telespectador na hora do jornal. Além disso, ele está participando muitas vezes com o jornal no ar. Tem imagens que nós usamos que o telespectador ficou sabendo naquele momento, viu que é um comentário que nós fizemos no jornal, ele manda imediato. Isso era uma coisa que existia muito em rádio, né, Nascimento? Essa coisa do imediatismo, de ter ali o ouvinte falando, e agora a televisão está fazendo a mesma coisa com essa facilidade, porque o telespectador tem também caminhos para mandar isso para a gente muito mais fácil hoje por WhatsApp, por outras redes sociais, enfim.
Na CBN eu verifico uma coisa parecida, porque é mais ou menos esse intervalo de tempo que você falou. Eu estou lá há 8 anos, acho que de uns 5 anos para cá, o WhatsApp virou um carro-chefe. Se você não tiver o WhatsApp, não funciona. É uma demanda do ouvinte estar ali comentando na hora ou sugerindo na hora, né? E você também acaba, às vezes, mudando um pouco, até atingindo um público diferente, que acho que é o que você também falou, né, Samir? O público vai mudando a forma de consumir a informação. Acredito que vocês também foram mudando um pouco o enfoque conforme vocês foram mudando a plataforma, né? Não, sem dúvida, Luiz. A forma de você abordar as notícias hoje, inclusive, você tem que textualizar de uma forma mais dinâmica e resumida, né? As pessoas, ainda mais nós como jornal, né, a gente trabalha mais com texto do que propriamente com imagens, né? Nós temos que trazer essa informação de forma resumida e objetiva, né? Porque as pessoas hoje querem, como eu falei, o dinamismo é tão grande, né? E essa interação, como a Luciane falou, eu falo assim, eu nunca tive tanto repórter na redação como eu tenho hoje, né? Que as próprias pessoas da comunidade já trazem essas informações para a gente, né? E a gente só se dá o trabalho de realmente de verificar se aquilo é verdadeiro ou não, né? Mas, claro, o que as pessoas querem realmente é justamente ter essa interação com os veículos de comunicação, né? Eles querem realmente mostrar, hoje, com os celulares, com a tecnologia que nós temos, todo mundo hoje faz vídeo, faz lives, né? Enfim, tiram fotos. Então, essa tecnologia, nós temos como jornalistas, como empresas de comunicação, nós temos que realmente criar canais para que essas pessoas criem cada vez mais essa interação e que nós possamos, através dessas informações que chegam, levar a notícia de uma forma rápida, dinâmica, né, e coerente, dentro da verdade, que é o mais importante. E o jornalismo regional, como você colocou, Luiz, ele é uma ferramenta de utilidade pública, porque nós estamos interligados diretamente com os órgãos públicos, né? E nós, quando chega aqui uma denúncia para nós, com a Luciane, eu acredito que, tenho certeza que não é diferente, nós vamos buscar informação com os órgãos públicos, normalmente com a prefeitura, né? Aqui no caso de São Paulo, com as subprefeituras regionais, né? O porquê disso, por que não tomaram a providência, seja com as concessionárias, enfim. Né? Então, nós trabalhamos exatamente como uma ferramenta de utilidade pública para a comunidade. E nós, através disso, temos o orgulho de auxiliar a comunidade, muitas vezes com problemas que se perpetuam, né? E não há uma ação rápida do poder público. Então, os veículos de comunicação, eles funcionam exatamente como uma alavanca e que acionam, né, o imediatismo para que aquilo seja resolvido. Acho muito legal isso. Diga, Luciane. Eu queria só, porque eu acho que ele falou uma coisa extremamente importante para o jornalismo local, que é essa questão de você fazer o papel que, às vezes, as autoridades públicas não fazem. A gente percebe aqui com uma força imensa quando a gente tem em todas as EPTVs, as 4 emissoras, a gente tem o que a gente chama de calendário. Então, a população manda um problema que ela está enfrentando, a gente mostra esse problema, cobra da prefeitura ou do governo do estado, enfim. E se a prefeitura disser, não, daqui a 15 dias a gente marca no calendário, daqui a 15 dias vai ter uma resposta, daqui a 15 dias a gente volta. Então, necessariamente, a gente volta no jornal, dizer, lembra que a gente mostrou, tal, nós vamos lá ver se o problema foi resolvido ou não. Isso é um instrumento fortíssimo. Então, a população que não consegue resolver o problema nos canais públicos, ela busca esse espaço para dizer assim, olha, eu mostrei meu problema e eles vão tentar achar um caminho. E muitas vezes a gente encontra mesmo. Isso que eu acho que também é fantástico, né? Foi muito interessante o Samir falar disso, porque eu acho que é uma força que o jornalismo local acaba tendo mais até que o jornalismo de amplitude nacional. Sim. Não, e é uma observação muito interessante, porque mostra a força e a importância do jornalismo, né? Porque a gente teve aí uma democratização muito grande na produção de conteúdo, qualquer um com um celular hoje consegue gravar vídeo, áudio, registrar algum acontecimento, mas não necessariamente esse é um trabalho jornalístico, né? O Samir falou uma coisa muito importante, que é você ter que checar, né? Então, muitas vezes, o que o público vai te mandar vai te ajudar a contar aquela história, a formar aquela notícia, mas o jornalismo tem que entrar para checar se de fato aquilo é verdade, né?
para a gente ter mais do que um lado dessa história, né, Samir? Eu acho que é importante a gente dizer isso, que eu acho que a importância do jornalismo até cresceu, né, em meio a essas mudanças. Não, sem dúvida, porque hoje com a internet, com as mídias sociais, né, o nível de informação é tão grande, a quantidade de informação é tão grande que muitas delas, algumas delas, nos colocam em dúvida se aquilo é verídico ou não, né? Que é os famosos fake news, né? Que a gente briga com isso diariamente, a gente renega as fake news, a gente luta contra as fake news, porque isso não traz, não agrega nada à sociedade, pelo contrário, né? Então a gente tem que ter esse cuidado, sim, nós temos que verificar, né? Como eu falei, os jornais regionais, não importa se é o jornal impresso, o jornal na internet ou a televisão, né? Eles têm que ter, todos nós temos esse cuidado, né? E nós somos, de fato, uma ferramenta de utilidade pública que a comunidade tem que saber usar também. Nós temos nossos canais. A Luciene falou que o telefone não toca mais. Eu lembro na época que nós tínhamos um PABX aqui, que tinha sei lá quantas linhas, né, de telefone. E hoje você não usa mais o telefone. Hoje é tudo pelo WhatsApp. Até mesmo na redação, que eu tenho jornalistas trabalhando em home office, né, a gente se fala pelo WhatsApp. Então, quer dizer, mudou muita coisa. E isso tudo a gente tem que perceber, né, Luiz, como trazer essas mudanças para continuarmos interagindo com o nosso público, com a nossa comunidade, com o nosso leitor. Então, essa percepção é muito importante dos meios de comunicação. É como eu falei, o nosso veículo impresso, nós paramos a partir do momento que foi dada a quarentena, que foi, se não me engano, 18 de março. Né? E não imprimimos mais, mas fortalecemos as nossas mídias sociais e o nosso portal de notícias, que houve um crescimento muito grande, mais de 130%, quase 150%, né, do aumento de seguidores nas nossas mídias sociais e também um aumento nos acessos do nosso portal de notícias. Mas, ao mesmo tempo, nós também perdemos uma fatia importante. Eu faço questão de citar isso, Luiz, porque os jornais regionais, assim como todos os veículos de comunicação, eles dependem do que para se manter? Dos anunciantes. Né? Sem os anunciantes, a gente não consegue. Né? Principalmente um jornal, na época, quando era impresso, é um custo muito alto. Imagina uma rede de televisão. Né? Então, nós tivemos que também mudar esse aspecto de como atrair esses anunciantes para as nossas mídias sociais, né? De que forma para que eles possam ainda continuar a ter resultado, ainda mais nesse momento de pandemia, onde todas as empresas, todas, sem exceção, estão passando por dificuldades. Né? Então, é uma questão também que nós tivemos que remanejar, que reinventar para tentar atrair esses anunciantes. E a TV Web foi um desses meios onde hoje nós produzimos vídeos institucionais, vídeos de 30 segundos, de 1 minuto, né, e publicamos esses vídeos nas nossas mídias sociais e no nosso portal de notícias. Acho que é importante a gente falar disso também, Luciane, que é o impacto da pandemia, né? Afetou a todos, né? Acho que, claro que cada um de uma forma, numa proporção, numa escala. O que é que mudou na dinâmica de trabalho aí para vocês na pandemia? Mudou muito, porque assim, hoje nós estamos vivendo ainda, desde março, a realidade é a mesma, a gente ainda não consideramos aí que a realidade modificou, e também ela não modificou na prática, né? Nós estamos mantendo as nossas equipes isoladas, e, por exemplo, repórter não entra na nossa redação, eles têm uma sala fora porque eles estão em contato na rua, e o repórter não pôde mais entrar, desde março, em ambientes fechados. Então, todas as vezes que a gente tem que gravar qualquer coisa, nós temos que pedir para que a gente chama de personagem, né, na televisão, quer dizer, a pessoa que nós vamos gravar, que vai contar a história dela, que uma parte dessa história seja contada por ela mesma usando o celular. Então, nós fizemos até tutorial para ensinar as pessoas, um videozinho, para ensinar as pessoas a gravarem,
como é que é melhor para televisão, câmera sempre deitada, a iluminação, não deixa a luz atrás, aqueles detalhes para a TV, porque a gente passou a necessitar desse trabalho do telespectador como a gente nunca precisou antes, né? E a gente continua nesse mesmo ritmo. Mesmo no processo de eleição agora, se o candidato estivesse fazendo qualquer coisa de campanha num ambiente fechado, nós não entrávamos para acompanhar. Então, a gente tinha que pedir para a assessoria gravar alguma coisa e nos mandar. Porque a gente está tentando manter, e graças a isso, acho que as nossas equipes estão protegidas até agora, tivemos pouquíssimos casos de Covid no nosso ambiente de trabalho, mas, por outro lado, a gente teve que se limitar. E uma outra coisa, não sei se está normal. Está tudo bem, gente, na transmissão? Sim, estou te ouvindo. Então tá bom. Então, o que eu acho que acabou acontecendo também, e aí eu tento ver o lado positivo, primeiro porque a gente passou a trabalhar de uma maneira que a gente não trabalhava antes. A televisão hoje permite uma qualidade de imagem que ela não permitia antes, né? Antes a gente valorizava muito mais o formato, a qualidade, a imagem limpa, em HD, maravilhosa. Hoje a gente enxerga o jornalismo diário de uma outra forma. A informação ela tem uma importância tão grande que mesmo que essa imagem não seja aquela imagem limpa que a gente gostaria de colocar no ar, a informação vale do mesmo jeito. Né? E isso também eu acho que o telespectador que nos ensinou e a internet que nos ensinou, né? Porque hoje o telespectador ele enxerga a questão do vídeo muito diferente do que ele enxergava antes da internet, né? Antes ele estava acostumado com a televisão, que trazia aquela imagem belíssima. Hoje a internet aceita coisas que quando você transfere para a televisão já não fere tanto, né? Então hoje a gente vê quantas entrevistas, mesmo em programas especiais, Globo Repórter, que você vê gravação feita à distância, por qualquer outro mecanismo de gravação, Skype, o que for, a pessoa está gravando com uma qualidade que nem é ideal, mas a informação ali tem muito mais valor, né? Então, acho que isso a pandemia nos ensinou muito, eu acho que veio para ficar, não vai mudar depois, que é muitas vezes, quando a gente não pode estar em um lugar, o telespectador mesmo grava para a gente ou se comunica com a gente de outra forma. Então, apesar da gente ter passado por aquele sufoco inicial, eu acredito que veio para ficar e é uma coisa boa que vai facilitar a nossa rotina. Você também acredita que algumas coisas vieram para ficar, Samir? Com certeza. A Um Luciane colocou de forma muito coerente, né? E isso é uma tendência que veio e ficou, e vai continuar, né? Porque essa interação relacionada à tecnologia, porque hoje todo mundo tem celular, e tem celulares aí que tá dando alguma falha aí, ou tá me escutando, Luiz? Não, estamos ouvindo. Tá. Hoje tem celulares com câmeras 4K, né? Então é assim, independente disso, né, essa interação ela vai se perpetuar, né, cada vez mais, e as pessoas estão aprendendo a manusear essa tecnologia, estão sabendo interagir, né? E aqui para nós também não foi diferente. A Luciane mesmo falou, tem programas que você faz entrevista, nós fizemos várias entrevistas, aqueles que têm um computador, um notebook, um celular melhor, a imagem fica melhor, mas também tem aqueles que a imagem fica ruim, ou até a internet mesmo, com baixa capacidade, mas nem por isso deixamos de dar informação, nem por isso deixamos de publicar, né? Então, quer dizer, isso passou a ser secundário, né? Qualidade, né? A gente quer a qualidade da informação. Agora a imagem passou a ser secundária. Isso é uma tendência, sem dúvida alguma, né? E de fato, né? Como eu falei, ressalto isso, Luiz, os veículos de comunicação eles têm que se adaptar, né? A Luciane já é de uma emissora de televisão, uma grande emissora, que já consagrada aí nas regiões. Agora, falando aqui um pouquinho do nosso tipo de jornalismo, que é o jornalismo pequeno, jornalismo regional, que é o jornalismo de bairro, né, de uma região, como é o nosso caso aqui na Zona Norte de São Paulo, né? Então, nós temos que realmente nos adaptarmos, percebermos essas mudanças que são rápidas, né, e tentar se adaptar da melhor forma possível para que continuemos passando a informação, a notícia, de forma correta, de forma rápida, coerente e que agregue, né? Que agregue valor à nossa comunidade. Como eu falei, né? Já que nós somos uma ferramenta de utilidade pública para a nossa população.
Conversa está tão boa que o tempo vai passando, a gente nem percebe. A organização já levantou a plaquinha dos acréscimos aqui. Opa! Só para eu me despedir de vocês, rapidamente, queria uma palavrinha aí dos dois. Apesar de todas essas mudanças, o jornalismo regional e local, acredito que sempre vai continuar. Já te agradecendo, Luciane, queria uma palavrinha final sua. Vai continuar, com certeza. Eu acho que nós que estamos no jornalismo local, eu e Samir, a gente tem uma garantia de espaço no futuro muito maior, eu acho, que quem está na cobertura nacional. Eu acho que as pessoas vão buscar cada vez mais aquilo que está ali na porta da casa dela. Esse tipo de jornalismo, eu acho que nem na TV, nem em internet, nem em jornal impresso, esse tem mais vida do que qualquer outro, porque está ali no dia a dia das pessoas, elas já levantam precisando dessa informação. Então, acho que a gente tem futuro garantido, sim, Nascimento. E muito obrigada, gente, adorei, viu? Obrigada. Samir, brigadão. Acho que você tem a mesma visão, né, sobre o jornalismo local. Eu sem dúvida alguma. E uma das coisas que nós percebemos, Luiz, só para agregar, as pessoas hoje estão mais interessadas no que acontece no seu entorno. Isso também vem aumentando esse interesse, a gente tem percebido isso, né? Então, o jornalismo regionalizado, ele é muito importante. E gostaria até, se você me permitir, Luiz, até fazer aqui uma crítica, né, com relação ao entendimento das secretarias de comunicação, né, e também das agências de publicidade, que devem valorizar o jornalismo regional, né, através das propagandas, né, através dos seus clientes, porque nós sofremos com essa indiferença, né, de que o jornalismo regional, aquele jornal que circula naquela região, não tem tanto valor, né, que possa trazer resultado para o cliente. Eu, sem dúvida alguma, a gente faz parte da AJORB, que é uma das entidades aí que patrocina esse evento do Fórum, né, e nós tentamos aí uma luta aí com as secretarias de comunicação, mas está difícil. Mas precisamos ser valorizados também para que possamos, com isso, continuar a prestar o nosso serviço, que é a notícia, é a informação para a nossa comunidade. Quero agradecer a você, Luiz, a Luciene, ao pessoal, a toda a equipe aí do Fórum, por me convidar e participar. Foi muito bom, muito agradável. Muito obrigado. Samir Tradi, diretor do Grupo SP de Comunicação, do Jornal SP Norte, da TV SP Norte Web. Luciane Viegas, diretora executiva de jornalismo da EPTV. Muito obrigado aos dois, muito obrigado também a você que nos acompanhou aqui nesse bate-papo, que podia durar horas. A gente teria muito assunto legal aqui para falar. E obrigado também ao Fórum de Jornalismo Regional e Comunitário, na sua terceira edição. Você que nos acompanha, continue aí na programação, tem muita coisa boa ainda pela frente. Obrigado. Obrigado.